Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre interferência do som. Em vídeos anteriores a gente já falou de interferência ondulatória. Agora veremos o caso específico para a interferência do som, estudando alguns aspectos peculiares desse tipo de interferência. Vamos começar fazendo uma recapitulação de alguns aspectos da interferência. Estou apresentando aqui uma interferência de ondas transversais, que não é o caso do som. O som, como já vimos, é uma onda longitudinal. Então aqui temos a interferência dessa onda com essa onda, gerando uma onda resultante. Então, essa interferência, pelo princípio da superposição, em que ponto a ponto nós vamos somando os valores das duas ondas, vamos gerando uma onda resultante. A gente já estudou isso. Esse caso é um caso importante que nós utilizaremos nesse vídeo, que é, essas duas ondas têm mesma frequência e essa interferência é uma interferência chamada construtiva, onde as cristas, perceba que a crista dessa onda está interferindo com a crista dessa onda, de modo que gera uma onda resultante com o máximo de amplitude possível. E o vale dessa onda está interferindo com o vale dessa onda, de maneira que o vale também tem o máximo de amplitude possível. Então isso é uma interferência construtiva. Vamos analisar esse tipo de interferência com as ondas longitudinais. Então temos aqui duas ondas transversais. Vou aumentar a amplitude e vou aumentar a frequência. Aumentei a frequência. Então temos aqui, essa onda está interferindo com essa onda, gerando uma onda resultante. Perceba que aqui tem amplitude 1, aqui tem amplitude 1 e a resultante está com amplitude 2, o máximo de amplitude desse tipo de interferência. E isso aqui é uma interferência construtiva. Vamos ver agora esse tipo de interferência para ondas longitudinais. Aqui, na onda longitudinal, nós temos os pontos de compressão e, de modo mais fraco, menos denso, são os pontos de rarefação da onda longitudinal. Aqui também, os pontos de compressão e os pontos de rarefação. A interferência dessas duas ondas vai provocar a onda resultante. As compressões elas se somam, então aqui no ponto central, que é o ponto de maior compressão, é a crista dessa onda longitudinal. O ponto de rarefação, bem aqui na parte central, onde tem a menor pressão, é a região, é o vale da onda longitudinal. Então temos aqui uma onda de interferência construtiva, que é nesse caso aqui. Então isso aqui é uma interferência construtiva. As cristas estão se somando, então ficam mais fortes, e os vales, eles também estão se somando, de maneira que nessa onda resultante, essa é a região de menor pressão e essa é a região de maior pressão. Vamos lembrar um outro tipo de interferência, que é a interferência destrutiva. Olha, essa onda ela vai interferir com uma onda de mesma frequência, mas ela está um pouco deslocada. Percebe que enquanto aqui a onda está subindo em direção à sua crista, essa onda ela está descendo em direção ao vale. Então, em todos os pontos, se formos somar essas duas ondas, a interferência vai ser nula. Então, aqui a onda, em todos os pontos, ela vai ter valor nulo. A gente diz que esse tipo de interferência é uma interferência destrutiva. E com as ondas longitudinais? Olha só com as ondas longitudinais. Aqui temos ponto de rarefação, que está interferindo com o ponto de compressão, gerando aqui uma onda resultante.
E a região de rarefação está interferindo com uma região de compressão. A região de compressão é a região que tem maior pressão nessa onda. A região de rarefação é a região de menor pressão. No momento em que ocorre aqui uma interferência destrutiva, perceba que em toda a região as pressões elas são as mesmas. Não tem região de compressão e não tem região de rarefação na onda longitudinal. Esse tipo de onda, perceba que essa onda, ela começa a aumentar o valor em direção à crista. A mesma coisa aqui. O valor da onda ela aumenta em direção à crista. Então essas ondas que estão interferindo, gerando essa onda de interferência construtiva, nós dizemos que elas estão em fase. Então essas duas ondas aqui, que elas seguem juntas o movimento ondulatório, elas estão em fase. Em compensação, essa onda em que uma das ondas ela começa subindo em direção à crista, essa outra ela desce em direção ao vale. Então, essas duas ondas, nós dizemos que elas estão fora de fase. Então, enquanto uma sobe, a outra desce, de modo que a interferência é destrutiva. Essas estão em fase e essas estão fora de fase. Com relação às ondas longitudinais, é a mesma coisa. Essas ondas aqui, estão em fase. Perceba que as duas estão começando com compressão. Elas estão em fase. Essas duas ondas, então, enquanto uma começa com a compressão, a outra está começando com rarefação. Elas estão fora de fase. Vamos estudar alguns outros aspectos com relação à interferência do som. Nesse caso, nós temos duas fontes de som. Nós já estudamos esse tipo de padrão de interferência com o caso em uma cuba de água. Então aqui tinha água e nós estudamos esse padrão de interferência. Então aqui são duas fontes e está gerando o padrão de interferência. Essas linhas aqui são chamadas as linhas nodais. São nodos. Aqui essas regiões são pontos em que a interferência é destrutiva. As ondas elas chegam aqui fora de fase. Essa região aqui, bem no centro, no ponto médio entre as linhas nodais, são pontos de interferência construtiva. São pontos em que as ondas chegam em fase. Então aqui elas têm um máximo de amplitude. Aqui é uma região construtiva, aqui é um ponto construtivo. Então todas essas regiões centrais em torno das linhas nodais são pontos de interferência construtiva. Se fosse, por exemplo, a interferência na água, como nós estudamos, se um barquinho estivesse nesse ponto, seria o ponto em que ele oscilaria com as maiores amplitudes. Se o barquinho estivesse nesse ponto aqui da linha nodal, seria a região onde ele oscilaria o mínimo possível. Agora vamos estudar esse tipo de interferência para o som. Então, para o caso do som, vou colocar aqui o som. Então temos aqui uma fonte sonora e aqui ela está gerando. Temos o seu ponto aqui, a crista, o claro, e a parte escura é o vale. Então, temos essa onda. Eu vou aumentar a frequência da onda. Aumentei a frequência. Então, no momento que eu aumentei a frequência, como a velocidade é a mesma, o comprimento de onda diminui. E vou aumentar a amplitude para ficar mais fácil nós enxergarmos. Vou aumentar aqui. Aqui ainda não está tendo interferência, porque é só uma fonte. Eu vou colocar uma segunda fonte para estudarmos a interferência. Duas fontes com mesma frequência em fase. Estão gerando aqui o padrão de interferência. Vou colocar um detector para estudarmos essas oscilações. Então está aqui um detector. Então antes, aqui a gente consegue observar as linhas nodais, as linhas nodais, que são os pontos em que as ondas chegam fora de fase. Aqui é uma interferência destrutiva.
E essas regiões centrais aqui, entre as linhas nodais, são as regiões de interferência construtiva. As ondas chegam em fase. Vamos ver como que vai ser as interferências. Olha as ondas resultantes. Então aqui, ó, nesse ponto, a onda resultante, ó, ela está oscilando. Vou deslocar o detector para um ponto da linha nodal. Vou detectar, à medida que eu vou aproximando da linha nodal, a amplitude vai diminuindo. Então vai diminuindo, diminuindo, até se eu chegasse no ponto certinho, seria um ponto que ela ficaria com interferência destrutiva. Uma outra questão com relação a essas ondas perceba que nesse ponto, estamos aqui um ponto com a interferência destrutiva, as linhas nodais. Olha o que vai acontecer se eu mexer, alterar a frequência. Vou diminuir uma frequência aqui para uma frequência mais baixa. Olha como os pontos, as linhas nodais, elas se alteram. Vou diminuir mais ainda. Então, o padrão de interferência ele é alterado. Para cada frequência, essa interferência vai gerar um padrão de interferência diferente. Então, se eu aumentar a frequência, é um outro tipo de padrão, onde altera os seus pontos de máximo e de linhas nodais. Eles ficam sendo alterados. Então, se uma pessoa estivesse nesse ponto aqui eram duas fontes sonoras, essa pessoa ela escutaria bem o som? Não. Seriam os pontos em que ela escutaria pior. É porque são os pontos ali de menor amplitude. E tem um ponto que ali a resultante fica sendo nula. São interferências destrutivas. Então a pessoa ela não escutaria ou escutaria com uma intensidade muito baixa. E onde ela escutaria melhor? Exatamente. Nos pontos de interferência construtiva. Ó. Aqui, essa pessoa ela escutaria com maior intensidade o som. Vamos ver esse caso com uma outra simulação. Então aqui, ó, tem essa pessoa, vou colocar duas fontes. Então, com duas fontes, ó, elas estão gerando os seus padrões de interferência. Então, perceba, eu vou ligar o áudio para ver como que essa pessoa vai escutar. Então ela está num ponto de máximo. Ela vai começar a se deslocar para um ponto, um nodo. Ó, como que ela escutaria? Eu vou deslocar essa pessoa para esse ponto aqui de nodo. É o ponto onde ela escuta pior. Então, se ela alterar por aqui, perceba que a intensidade vai aumentar e vai diminuir. Por quê? Porque ela está alterando entre pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. Então vamos supor que isso aqui era uma sala de concertos. Se uma pessoa estiver sentada aqui, ela não escutaria bem o som. Se ela estivesse sentada aqui, ela escutaria bem o som. Então, esses locais como sala de concerto, salas de apresentações, teatro, cinema, elas precisam ser bem projetadas do ponto de vista acústico, para que haja um melhor aproveitamento do som na sala e não haja regiões com zonas mortas, onde o som ele não fica muito bom para certas frequências. Por quê? Se lembre que essas regiões de mínimo,
elas ocorrem para certas frequências. Em outras frequências, elas alteram. Então, se planeja uma sala, né, com uma boa acústica para que não haja zonas mortas para determinadas frequências. Né, o som fique melhor distribuído. Vamos supor, né, que essa sala não foi bem projetada e a pessoa está nessa região de uma linha nodal para certa frequência. Ela vai escutar bem? A gente viu que não. Porém, há algumas características a mais. Se for um ambiente fechado, pode ser que ela escute melhor. Por quê? Porque o som vai se refletir em outros locais. Vai se refletir no teto, nas paredes, nos móveis, de maneira que pode suprir esse ponto de interferência destrutiva. Porém, se a pessoa estiver em um local aberto, as reflexões são menores, de modo que ela pode realmente ficar num ponto que não vai escutar bem o som. Tudo bem? Então, até a próxima.